gostaria que a minha família ficasse em pé, aí minha esposa, meu filho, genro e neto, as outras netinhas já foi para a sala. O que a igreja pode falar à minha família? Graças a Deus, podeis assentar, glorificado o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e que o Espírito de Deus possa inundar cada coração, cada mente, cada alma, cada espírito, cada ser nessa noite, e que nós possamos sair daqui abençoados, e que a partir de hoje nunca mais seremos a pessoa de ontem, mas seremos uma nova pessoa, porque com certeza, aonde Deus faz presente, milagres acontecem. Muitos milagres são visíveis e muitos são invisíveis, mas é importante que todos eles tenham o objetivo de nos aproximar de Deus e nos sentirmos que estamos amparados por aquele que criou os céus e a terra. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a nós colocarmos em pé e fazermos a leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Nós vamos fazer alguma leitura de alguns versículos para que possamos fundamentar a nossa mensagem de hoje sobre missões. Gênesis capítulo 1, 26. Quantos encontrarem pode dizer amém? Leremos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 2, versículo 14, versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comeis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, chamada casa de oração. Agora eu te peço, Senhor, com perdão dos nossos pecados, permite que eu possa entrar agora no teu santuário, na tua dispensa, no teu celeiro, e que eu possa extrair do trono da tua graça a palavra que salva, que cura, que liberta e batiza com o Espírito Santo. Toma minha mente cativa a ti, Senhor. Ó Deus, coloca agora neste momento os teus anjos com as armas desembainhadas, para que a minha mente não seja deturpada agora, e que o inimigo não tenha poder sobre a minha mente, sobre a minha alma, o meu corpo e o meu espírito,
e nem tenha poder sobre a tua igreja, para que a tua mensagem possa ter guarida no nosso coração. É no nome de Jesus que nós te pedimos, e é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Quantos podem dar um forte salve de palmas para Jesus? Bem forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Podeis assentar. Meus amados, nós vamos falar nessa noite sobre missões. E a minha grande preocupação em falar de missões é exatamente o porquê que temos que ser missionários. Por que cada um de nós temos que ser missionário? Por que o homem pecou? Por que Deus não perdoou Adão e Eva para que nós não tivéssemos que passar por todo esse processo? Se Deus tivesse perdoado Adão, se Deus tivesse perdoado Eva pelos pecados que eles cometeram no paraíso, não haveria necessidade de Jesus ter vindo, não haveria necessidade de templos, não haveria necessidade de igreja, não havia necessidade do inimigo estar lutando para não deixar as pessoas acreditarem em Deus, não haveria nada disso. Por que então Deus não perdoou Adão, Deus não perdoou Eva? Por que então? Eu estava analisando a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e pude observar algo de extrema importância, que eu acho que temos que cada um de nós sabermos, para que nós possamos entender o significado de sermos missionários aqui na face da terra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer assim comigo, que eu quero receber do céu a explicação que Deus deseja a dar o nosso coração? Muito bem, a Bíblia começa com a história de Adão e Eva, que estavam no paraíso, e eles pecaram. Qual foi o pecado? Desobediência, quebra de uma lei. Deus tinha determinado para eles que eles não comessem de determinada árvore no jardim. Se comessem, eles seriam expulsos do jardim, e eles morreriam se comessem daquela fruta. E eles comeram. No momento que eles comeram, houve uma desobediência, e Deus já tinha determinado a sentença. Se vocês fizeram isso, o que vai acontecer é isso. Então não tinha lugar para perdão e nem lugar para arrependimento. Os irmãos não sabem o quanto tem custado isso para Deus. O quanto tem custado. O quanto. Porque a sentença foi dada. A sentença foi executada. No momento que Deus apareceu no jardim do Éden, ao virar do meio-dia, e chamou Adão e disse: Adão, aonde você está? E ele disse: eu estava nu e me escondi da tua presença. E disse Deus: quem te falou que você estava nu? Porventura comeste da árvore do bem e do mal? E ele disse: a mulher que tu me deste comeu, me deu, e eu comi. Adão pediu perdão? Sim ou não? Não. Eva pediu perdão? Não. Então não houve perdão, não houve pedido de perdão, e a sentença foi executada e eles saíram do jardim. É importante que se lembre que na leitura que eu li, que um dos objetivos de Adão no jardim era guardar a terra. Guardar a terra. O primeiro objetivo era ter domínio sobre tudo,
sobre todas as coisas. O segundo objetivo era produzir, fazer a terra produzir, guardar a terra, fazer a terra produzir, ter domínio sobre a terra e sobre os répteis, sobre todos os animais. E a quarta coisa era multiplicar e encher toda a terra. Veja bem, Adão tinha um objetivo, um deles era guardar a terra, vigiar a terra. O outro objetivo era ter o domínio sobre os animais, sobre a serpente, sobre os répteis, sobre tudo que existisse sobre a face da terra. O domínio estava na mão de Adão. Adão cumpriu, dominou. Adão expulsou o invasor. Adão usou da autoridade que tinha sobre a serpente? Sim ou não? Não usou. A Eva usou a autoridade que tinha sobre a serpente? Não usou. Os dois vigiaram o jardim? Não vigiaram. A função deles era vigiar, para não deixar entrar o mal. E eles, como tendo poder sobre a serpente, deixou a serpente conversar com eles. E houve então uma inversão de poderes. Irmãos, inversão de poder. Aquele que era para ser o dominador, passou a ser o dominado. Aquele que era para ser o dono da terra, passou a ser o dominado. Outra pessoa entrou. Houve um invasor, houve um poceiro que tomou de conta. Adão foi expulso porque entregou o poder de domínio. Presta bem atenção. Jesus, quando estava aqui falando com seus discípulos, ele disse: esse mundo jaz no maligno. E bem próximo do dia que ele foi crucificado, ele disse: eu tenho que me retirar, porque o príncipe das trevas chegou. O príncipe das trevas chegou. Preste bem atenção. E desde então, daquele tempo, a missão de Deus aqui na terra é querer desmanchar a sentença dele, através de um recurso. Os irmãos que estudam direito sabem aí que depois que tem uma sentença, que o juiz dá a sentença, só resta um recurso, só resta apelação. Então tem que apelar. E para apelar, o tribunal tem que ver se vai reformar ou não a sentença. Então precisa de um bom advogado para que a sentença seja revogada. Precisa de um advogado que tenha um conhecimento, pelo menos em tese, conhecimento superior ao do juiz, superior do promotor, para que ele possa convencer o promotor, possa convencer o juiz que o seu cliente está certo. E muitos foram as pessoas que Deus enviou para fazer essa obra na face da terra. A palavra de Deus diz que ele enviou reis, enviou sacerdotes e enviou profetas, mas nenhum deles conseguiram reverter tanto a sentença como tirar o invasor da terra. Adão perdeu a autoridade sobre o invasor e ninguém conseguiu tirar o invasor. Eu poderia citar aqui o chamamento de todos os profetas, mas eu vou falar sobre Jeremias, um pouco sobre Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, nós vemos isso logo no capítulo 1, nos primeiros versículos de Jeremias. Ele diz: Jeremias, a tua função na terra é derrubar,
destruir, arruinar, desfazer e também plantar e edificar. Jeremias tentou arruinar, derrubar, destruir, não conseguiu. Consequentemente, não conseguiu plantar, não conseguiu edificar. E assim todos os profetas vieram, todos os reis vieram com essa função, e não conseguia, porque o príncipe das trevas opera na mente dos governos, na mente dos governadores, porque ele está com o poder. É tão tal que ele está com o poder, porque quando Jesus foi levado ao pináculo, Satanás ali apareceu para ele em uma visão e disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce daí e dá ordem aos anjos, porque os anjos te obedecem. Dá ordem aos anjos. Depois de Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Jesus estava com 40 dias de jejum, e ele sabia da fraqueza de Jesus, e ele sabia que Jesus era um dos profetas que estava vindo para destruir, para arruinar, para arrebentar e no final construir, plantar e edificar. E ele falou assim: olha, Jesus, você sabe que eu lá no Jardim do Éden assumi o domínio. Quem tinha o domínio passou para mim. Adão passou para mim, e eu agora domino os reinos, domino tudo. E como você veio, mais um profeta enviado de Deus, vamos fazer um negócio aqui, Jesus. Você prostra, me adora, me serve, e eu entrego nas tuas mãos o domínio que Adão tinha. Eu entrego nas tuas mãos, porque está nas minhas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. E isso é tão verdade que Jesus não desmentiu Satanás. Não desmentiu, é verdade. De Gênesis até Mateus, está tudo cheio. Toda a Bíblia está falando isso, que o domínio é do príncipe das trevas. Está tudo, não tinha como Jesus desmentir, falar: não, o domínio é meu. Não tinha como. Jesus não tinha tomado ainda o domínio. Nós vamos ver logo agora, eu vou falar o dia que Jesus tomou o domínio e assumiu a posição. Jesus não tinha tomado ainda o domínio. Então o domínio estava na mão de Satanás. Satanás disse: olha, eu entrego nas suas mãos, e a partir de hoje você passa a ser o dominador aí, e eu fico sendo o chefão maior. Você vai ser o segundo, vai ser o dominador aí, porque está nas minhas mãos, eu faço isso. E Jesus falou: só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás, só a Ele prestarás culto. Então ele não obedeceu o dominador conforme Adão e Eva obedeceram. Não obedeceu o dominador, mas não pegou também o domínio. Não pegou o domínio. Bem, se a função de Jesus era, de todos os profetas, arruinar, derrubar, destruir, para depois plantar e edificar, não seria diferente com Jesus. Não seria diferente com Jesus. É tão tal que Jesus falou assim: esse templo será destruído, mas em 3 dias será edificado. Esse templo será destruído e em 3 dias será edificado. Nenhum profeta poderia vencer, poderia pegar o domínio, se primeiro não destruísse, se primeiro não expulsasse o dominador, o invasor,
não destruísse os reinos, não destruísse tudo para assumir a rédea, seria impossível. E Jesus falou que ele ia destruir e que ele ia edificar em 3 dias. O pessoal não entenderam. O que Jesus estava falando. E ele falou isso bem próximo da sua morte. Muito bem. Chegou o dia então da grande destruição do templo. Jesus foi levado à cruz do Calvário para que o templo fosse destruído. E no momento que, diz lá Mateus capítulo 27, parece no versículo 52 em diante, naquele exato momento em que Jesus estava crucificado, passado por toda aquela história que todos os irmãos da igreja conhecem, no último momento, Jesus sentiu o quê? Totalmente desamparado. Deus desamparou Jesus, porque era o momento do cumprimento da sentença de Jesus. Toda alma que pecar, essa morrerá. Essa é a sentença que Deus deu, e não voltou atrás na sua sentença. Toda alma que pecar, essa morrerá. E Jesus tinha assumido todos os nossos pecados. É uma coisa que não coaduna com Deus, que não dá certo com Deus, é o pecado. É uma coisa que Deus repudia, é o pecado. Deus não aceita pecado. E Ele despreza o pecado. E, consequentemente, Jesus foi desprezado. E Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava desamparado, porque estava sob os seus ombros todos os nossos pecados. E esse templo teria que ser destruído. Ali ele rendeu o Espírito. Diz lá Mateus capítulo 27, versículo 52 em diante, que quando ele rendeu o Espírito, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e muitos dos mortos que tinham morrido ressuscitaram, andaram em Jerusalém, e apareceu a muitos, apareceu a muitos. Por que isso? Se nós analisarmos 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 em diante, até o versículo 22 para ali, nós vamos ver que naquele exato momento, o véu do templo rasgou, e Jesus desceu ao inferno. Jesus desceu ao inferno, para quê? Para destruir, arruinar, e também plantar e edificar. E ali diz o apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo também falou isso em Efésios, que Deus tomou, ele foi lá, pregou os espíritos mortos como se vivos eles estivessem, e pegou o cativeiro, e pegou também os cativos, e subiu ao terceiro céu, e deu dons aos homens. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu acho que essa palma está muito fraca para um sofrimento de tanto e uma vitória tão gloriosa. A palavra de Gênesis a Mateus, capítulo 27, de Gênesis a Mateus, está falando de todos os profetas que tinham que destruir os reinos. Ninguém deu conta de destruir. Sabe por quê? A coisa pior que tem aqui na face da terra é você lutar contra invasor. É a pior coisa que tem, você lutar contra o invasor.
Eles invadem a sua terra com facão, com espada, com espingarda, com tudo quanto eles têm. Eu estou falando de invasão aqui na terra. E está lá. E se o dono entra na terra, eles matam. E mata a vaca, e mata o boi do dono, mata tudo e come, mata as caças e caça. E é como se fosse o dono da terra. E o dono da terra tem que entrar na justiça e muitas vezes não consegue tirar o invasor. Adão deixou o invasor entrar. E muito bem, e Deus lutando para tirar esse invasor. Naturalmente teve uma conversa muito séria com Satanás, o invasor da terra. E o invasor disse assim: tudo bem, eu até posso sair da terra, já que estou aqui legalmente, porque a coisa que o inimigo mais gosta da vida de cada crente, cada um de nós, é quando nós temos um ponto de legalidade para Satanás. Qual é o ponto de legalidade? A mentira, o furto, o roubo, o engano, o pecado em geral. O pecado é a legalidade. Ele entra e diz: não é meu, eu sou do lado do pecado. A pessoa tem pecado, então é meu, aqui eu mando, porque aqui tem pecado, aqui eu tenho legalidade. Tem pecado. Eu entrei na terra, eu entrei em Adão, entrei em todo mundo, porque todo mundo deu lugar para mim, e eu estou aqui, daqui não sai. E Deus falou: você tem que sair, não sai, até chegar a um acordo. Eu posso sair só a preço de sangue, só a preço de sangue. E eu não quero sangue de outra pessoa, sangue de terreno, não quero. Eu quero sangue de uma pessoa que seja teu filho, que seja teu filho. Mas por que isso? Por que tem que ser filho de Deus? Porque Deus é Espírito, Jesus era a palavra, era Espírito. Deus não tinha sangue porque Ele é Espírito. Quantos já leram na Bíblia e fala que Deus é Espírito, que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é o que? É Espírito. O Espírito tem sangue? Pois Ele pediu a Deus um filho que tivesse sangue, porque Deus não tinha. Ele pediu o impossível para Deus, para continuar na posse, para continuar dominando a sua mente, dominando o seu coração. Você tem um coração duro, dificuldade para perdoar, dificuldade para deixar o pecado, dificuldade para deixar a mentira, dificuldade para nascer de novo, dificuldade para adorar a Deus. Ele queria continuar na mente de cada um. Então eu vou pedir uma coisa que Deus não tem como me dar, e eu vou continuar na posse. Muito bem. Então vejamos o que fala o Evangelho de João no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito se fez carne. Então, na formação de Adão e Eva, Deus fez o homem alma vivente de toda a terra. A terra é composta de quê? Zinco, enxofre, carbono, ferro, chumbo, aí vai fósforo, potássio. A terra é feita disso. Vocês podem ver que cada um de nós somos compostos disso: zinco, ferro, potássio. Tudo que tem na terra tem em nós. E só a única coisa que é diferente é que nós temos sangue, que é chamado de alma vivente. O sangue é a alma vivente. Então é um pedaço de terra andando, porque tem alma vivente.
E esse homem que era alma vivente foi feito, diz a Bíblia, superior a determinadas classes de anjos, porque lá o Adão guardava o jardim para que nenhum mal entrasse no jardim. Então Adão tinha uma autoridade celestial. Diz a Bíblia que Adão foi feito com a autoridade dos querubins, tinha a mesma autoridade dos querubins. É tão tanto que lá em Gênesis, no dia que Deus tirou Adão e Eva do jardim, quem que ele pôs para guardar o jardim? Os querubins. Porque só podia ser pessoas da autoridade de querubins para cima. Nós sabemos que no céu tem anjo, arcanjo, Gabriel, nós temos os querubins, os serafins e os miríades de anjos, tem as classes de anjos. Só tem poder os anjos de querubins para cima. Então Adão tinha uma autoridade de querubins.